Oi, pessoal. Vamos lá então? Antes, eu queria fazer uma sugestão. Acho que ontem eu fiz uma observação de que eu fiquei com saudade de ler e eu estava na casa de minha filha e peguei um livro do meu neto emprestado. Então eu queria deixar aqui, porque eu não fiz isso, né? Só falei assim por alto, essa sugestão. Esse livro é infanto-juvenil, ele deu origem a um filme, e o filme chamou Percy Jackson e o Ladrão de Raios. O livro se chama só O Ladrão de Raios, e o subtítulo que está aqui é Percy Jackson e os Olimpianos. Esse é um livro bem bonito. Ele é um best-seller do New York Times, tem ótimas referências, né? Indicações, premiações nos Estados Unidos. Foi um livro que foi publicado em 2005 e ganhou como melhor livro do ano, melhor livro do ano também da revista Child, e aí por aí à frente disso. E o Percy, ele é filho de um deus com uma humana. E ele vai enfrentar muitos desafios, porque alguém roubou o raio de Zeus. E ele, depois de uma certa idade, ele vai conhecer alguns dos semideuses, né? Que dizem, né? O planeta é habitado por semideuses também. E ele vai tentar encontrar o ladrão de raios. É bem bonito, é eletrizante, tem muita ação, muita aventura, né? Eu gosto, dá uma chacoalhada na nossa imaginação. Então vamos lá, né? Continuando com Elizabeth Reich, aqui, iniciação. Agora não faço mais assim, estou fazendo lá no final, para achar que dê o marcadorzinho de livros. Olha, tá até difícil encontrar. Encontrei. Se chama O Jovem Sacerdote Reaparece, número 45. Tá bem? Vamos lá. Passaram-se mais outros tantos anos e nós dois, meu marido e eu, vivíamos em paz. Nosso amor não tinha se modificado ao longo dos anos. Continuava a trabalhar como escultora, pois recebia várias encomendas. Em minhas horas livres, sempre era procurada por um número cada vez maior de pessoas que pediam conselhos espirituais. Várias vezes por semana, dava palestra sobre o autoconhecimento, ensinava tudo aquilo que havia aprendido no Egito com Ptahhotep. E quando desejava um pouco de repouso, tocava meu amado piano. Todos os dias praticava yoga espiritual, e era capaz de entrar no estado de transe profundo. Mas a última porta ainda não havia se aberto para mim. Num determinado grau no meu caminho para a perfeita realização do meu eu, aparecia diante de mim um obstáculo, como uma parede que impedia a passagem e que eu não conseguia atravessar com a consciência. Todos os anos, passava alguns meses sozinha na casa da floresta, a fim de poder praticar meus exercícios de yoga. As novas árvores frutíferas que eu mesma havia plantado já estavam bem grandes, desenvolvidas. Praticava os exercícios com paciência e perseverança, sem interrupções. Mesmo assim, o guardião do limiar
os guardiões do limiar não permitiam que eu atravessasse a grande porta. Certa vez, no outono, deixei a casa na floresta por um dia para comemorar o aniversário do meu pai, que fazia 60 anos. Fui festejá-lo com a família, a parentela e o círculo amplo de amigos. Na manhã seguinte, enquanto me preparava para voltar à floresta, o telefone tocou. Uma velha amiga me perguntou o que eu pretendia fazer à tarde. Respondi que não tinha compromissos. O famoso escritor com quem travei conhecimento na Índia, na época do Maharishi, veio me ver e está hospedado aqui em casa. Se lhe interessa, venha à tarde, pois então poderá conversar com ele, disse ela. À tarde, toquei a campainha de sua casa. Entrei na sala e vi o homem que escrevera em seus livros sobre os maiores iogues indianos e sobre a yoga propriamente dita, e que se tornara famoso no mundo inteiro. No mesmo momento, estaquei de surpresa. Ali estava o jovem sacerdote que me ajudara nos últimos preparativos antes da iniciação na minha vida passada no Egito. Trocamos algumas palavras, mencionei o fato de haver lido seus livros e de já praticar yoga espiritual há tempos, embora ainda não tivesse conseguido alcançar o objetivo mais elevado. Em seguida, chegaram várias outras visitas e iniciou-se uma conversa generalizada. Ficamos conversando até tarde da noite. Não tive mais oportunidade de conversar a sós com ele. Então fui embora para casa pensando, portanto, nada aconteceu. Pois no íntimo eu tinha esperança de que o famoso yogi branco me ajudasse a progredir no caminho místico. Na manhã seguinte, o telefone tocou outra vez e minha velha amiga me comunicou. O escritor quer falar-lhe a sós, disse ela ao telefone. Se tiver tempo, venha à minha casa hoje à tarde. Fui. O escritor estava sentado em posição de lótus sobre o divã, e assim que também me sentei, ele perguntou: o que deseja de mim? Não tenho desejos, respondi. Vivo em paz e com completa paz interior. Então por que veio me ver? O que espera que eu faça? Desejo a verdade, respondi. O escritor ficou em silêncio durante alguns segundos. Então me lançou um olhar inquiridor e perguntou: se essa paz absoluta não será uma verdade? Sim, é uma verdade, mas procuro saber mais. Sinto-me como Moisés, que viu a terra prometida, mas nunca conseguiu entrar nela. Acredito já ter visto tudo, mas quero entrar. Ele sorriu. É verdade. A senhora está diante da grande porta e sua mão já está sobre a maçaneta. Já se adiantou muito e isso é raríssimo. É difícil alguém chegar ao ponto a que chegou sem a ajuda de um mestre por si mesmo. É difícil subir a esse degrau. Naturalmente já deve ter vivido a iniciação uma vez, em alguma de suas vidas anteriores. E agora só precisa dar o último passo para atravessar a porta que ainda separa da grande meta.
Olhei para o yogi. Acaso não se lembra que já foi um sacerdote egípcio e que me conhece dessa ocasião? Ou talvez não queira falar sobre isso? Nada pude ler em seus olhos indecifráveis. Tudo isso eu já sei, respondi. O que quero é entrar, nem que tenha que derrubar a porta a pancadas. E a senhora acha que eu posso ajudá-la? Perguntou ele. Se eu estiver madura, então sim. Acho que poderá me ajudar. E se a sua hora tiver chegado, acha que poderei ajudá-la? Tornou ele a me perguntar. Sim, respondi. Então, como se estivesse à espera dessa resposta, ele apontou para a cadeira à sua frente e disse: Sente-se. Feche os olhos e concentre-se com toda a intensidade dentro do coração. Fiz o que ele pediu. Fechei os olhos e me concentrei. Então, de olhos fechados, vi que do plexo solar do yogi irradiava um fluxo muito forte de luz amarela bem clara. Essa luz me rodeou como se fosse uma serpente, em forma de círculo, envolvendo depois também o yogi. E voltou-se em seguida outra vez para mim e depois para ele, assumindo a forma de um 8. Ao mesmo tempo, senti minha concentração atingir aquele ponto em que sempre era detida até o momento e de onde não podia passar. Senti uma força estranha entrar na consciência e me arrastar, como se fosse por uma porta, para profundezas infinitas. Perdi toda a noção temporal e não sabia quanto tempo havia passado quando ouvi a voz do yogi branco. Agora pode abrir os olhos outra vez. Quando os abri, fiquei ciente de como eu estivera distante da consciência terrena. Não desejava falar, pois achei desnecessário fazer qualquer comentário. Estabeleci um contato entre o seu eu pessoal e o super-eu. Desculpa, vou repetir, tá? Estabeleci um contato entre o seu eu pessoal e o super-eu, disse o escritor, visto que está bastante amadurecida. A partir de hoje, sempre que tiver uma pergunta, concentre-se em mim e receberá a resposta ainda no mesmo dia. Eu a terei da sua pessoa ou do eu superior? Ele sorriu e nada respondeu. Compreendi que falar sobre pessoa sempre é desnecessário. Desde este dia ainda nos encontramos algumas vezes na casa da minha amiga e meditamos, com mais algumas pessoas, sob a orientação do mestre Yogi. Algumas semanas mais tarde, ele viajou. Fiquei sozinha e continuei minha vida exterior como de costume. Já havia se passado cerca de meio ano. Certa vez estávamos sentados conversando com amigos e ouvi alguém falar sobre magia negra. A pessoa disse que os feiticeiros negros escolhem um jovem que eles usam como instrumento cego, que este realiza suas vontades sem exercer resistência. Esses jovens são possuídos pelos magos negros, perdem completamente a independência e, por fim,
acabam por se perder. Na manhã seguinte, recordei-me dessas palavras e fiquei pensando no caso. Acaso teria sido irresponsável ao me entregar ao iogue branco com tanta completa confiança? Agora também estou convencida de que qualquer que fosse o nome que lhe atribuíssem, era um mago branco. No entanto, sem nem mesmo conhecê-lo melhor, acreditei totalmente nele e me entreguei em suas mãos. Acaso seria um mago branco ou utilizaria magia negra? Como obter uma informação como essa? Qual a característica que distingue o mago branco de um mago negro? Essa pergunta ficou em aberto. Na mesma tarde, fomos convidados para ir à casa de um colega de escola do meu marido. Fomos, e nosso amigo nos contou que estivera folheando uns livros antigos e que encontrara um capítulo muito interessante sobre a diferença entre a magia negra e a magia branca. O mago branco amarra os discípulos a si com a forma de um 8. Com isso, ele não toca na liberdade do discípulo, que permanece intacta, porque dessa maneira o aluno e o mestre mantêm-se no ponto central de seus próprios círculos e representam o próprio ponto central. Os magos negros, ao contrário, tiram a independência do discípulo à medida que o levam consigo para dentro de um único círculo, de maneira que o mago negro seja o ponto central e o discípulo permaneça como um satélite desse seu círculo de poder, como um planeta em relação com o Sol. Ouvi essa explicação e fiquei perturbada. Ele não sabia, não podia saber que eu estava à espera de uma resposta a essa pergunta. Não falara sobre o assunto com ninguém e, mesmo assim, receber a resposta no mesmo dia. O eu mais elevado, o eu divino, Deus, sempre encontra uma boca humana através da qual se manifesta quando precisa nos revelar alguma coisa. Ele não conhece obstáculos. Acabamos. Curtinho, né? 18. Deixa eu ver se eu vou fazer o 46 numa próxima gravação, tá bom? Para não passar muito dos 30 minutos, ok? Então, nos vemos já já.